A gente chega lá. Meu, o Natan vai nos ajudar aqui a cantar um trecho da música. Vamos lá? A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Amém? Guarda essa palavra aí nessa noite, a honra. Você vai ouvir muito essa palavra hoje. Não tem muito tempo, só 2 horas, né? Só 2 horas. Antes da minha mente termina, não esquece aqui do lado. Já fica direto pro coração. Já é coração. Fala sobre onde, mas já vamos fazer o coração. Amém? Cadê o lugar que está aqui? Está aqui. Eu confesso que quando o lugar estava orando ali, senti impactado quando você orou, falando volta a volta. Me lembro que no projetando ano passado, o pastor Alan disse que leu bastante das fichas do projetando e ficou muito admirado. Ele não encontrou uma ficha sequer que dizia: o meu projeto ensina que Jesus existe. Ele nos manifesta. Já fazia muitos anos que eu não ouvi uma oração, uma ministração dela. Volta logo. Volta logo. E eu já estava tomando um cafezinho em casa, e eu falei assim para ela: sabe que eu queria ter 90 anos hoje? Né? Já estava quase terminado, quase terminando, e a glória é logo, né? E eu sempre tive preocupado com por que o tempo passa tão rápido. Hoje não dá tempo da gente fazer nada, mas ultimamente não estou preocupado. Aliás, eu quero que o tempo passe rápido mesmo, né? Que Jesus volte logo. Nós precisamos disso. Precisamos que Jesus volte logo. Amém? Uma das coisas que nós temos ouvido muito aqui na igreja, o pastor tem ministrado muito sobre honra. Sobre esse assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. Quem está com a Bíblia aí, pode abrir lá em Gênesis 6, capítulo 1 ou 6. Nós temos aqui pouco tempo, eu já vou meditando. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amém? Veja que os bichinhos sem vergonha, lá no início, ele já pegou uma coisa que Deus tinha determinado, pessoal, não mexa aqui. E o elemento chegou: não é bem assim. Vamos discutir esse assunto. Olha, você pode fazer desse jeito
ficar assim, tão errado. Veja como o diabo, lá no princípio, já queria relativizar o pecado, né? E hoje nós vivemos uma situação muito complicada. Nós vivemos um tempo em que a maioria das pessoas não sabe o que é certo, nem o que é errado. Aquilo que há pouco tempo atrás era pecado, hoje já não é tão pecado. Aquilo que não podia, hoje a gente dá um jeitinho. Aquilo que há pouco tempo atrás era um caminho a ser seguido, hoje a gente já pode sair um pouquinho do ladinho, não tem problema. Então, aquilo que o diabo fez com Eva lá no início, hoje está tão impregnado na nossa sociedade, hoje está impregnado nos cristãos, e às vezes você ouve alguém falar assim: não, mas é igual ao que a gente faz, não pode vir aqui conosco, e não tem problema. Lá eles cantam igual a gente, eles pregam igual a gente também, né? A gente tem até Bíblia, mas você sabe, como eu sei, que a palavra de Deus ela não muda. Aquilo que foi pecado lá com Eva continua sendo pecado do mesmo jeito hoje, não muda. Não adianta ninguém chegar para você e falar assim: não é bem assim. Eu entendi, realmente não é bem assim do jeito que você está falando, do jeito que a Bíblia. E se nós entrarmos nessa onda, né, às vezes pode, às vezes não pode, né? Eu já vi falar, uma mulher falando para mim: não, mas Deus é tão misericordioso que não vai levar ninguém para o inferno. Com certeza Ele não vai levar ninguém para o inferno, as pessoas não querem, né? Por quê? Porque acham que dá para dar um jeitinho com Deus, né? A molecada aí fala que dá para dar um miguezinho em Deus, né? Não, depois que a gente chega lá, a gente dá um miguezinho em Deus e fica tudo certinho. Mas agora eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 5:20. Mateus capítulo 5, verso 20. Para a gente ver um pouquinho. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, jamais nós entraremos no reino. Aqui Jesus está falando de duas classes de pessoas da época dele que se encaixam muito bem no que nós estamos começando a discutir. Os escribas e fariseus, eles ensinavam uma coisa, mas eles não praticavam. Era por isso que Jesus chamava ele de hipócritas, né? Eles iam nas casas, eles iam no templo e eles ensinavam uma coisa, mas eles não faziam. Eles fustigavam um pouco a cumprir a palavra, mas eles não cumpriam. Ou seja, eles viviam uma vida de aparência. E é por isso que Jesus chamava eles de hipócritas e fariseus. Né? Então a nossa justiça deve exceder e muito a dos escribas e dos fariseus, a do povo da nossa época. Senão, eu creio que nós corremos risco de ter surpresa, né? Quando Jesus voltar, e eu não quero ter surpresa. Eu só quero ter surpresa de ver gente lá no céu que eu achava que iria. Mas daqueles que eu tinha certeza que estariam lá, eu não quero ter surpresa de ninguém, né? Assim que eu quero que você não se surpreenda também com ninguém. Também nós temos que ter uma coisa na nossa cabeça: Bíblia é regra de vida. A Bíblia tem que ser vivida na prática. Isso que está aqui tem que ser aplicado na nossa vida. Porque botar a roupinha mais bonitinha que nós temos, passar um perfuminho cortado, é muito fácil. Às vezes nós até praticamos duas coisas, mas nós precisamos
coração, verificar nossa cabeça, nosso corpo, nosso ouvido e a nossa mente. Senão a nossa justiça não vai exceder a desse povão que nós sabemos. Para nós nos aprofundar nesse assunto, eu queria falar de um homem na Bíblia, você até sabe o que eu vou falar, né? É um dos personagens mais pregados na Bíblia. Aliás, depois de Jesus, é um dos personagens mais falados, mais pregados. Ele chama o Paulo homem segundo o coração de Deus. E esse personagem é muito interessante, porque essa palavra honra, ela se encaixa direitinho na vida dele. Né? O João vai dar risada porque nós vamos tratar aqui de três aspectos da vida de Davi, em que ele aplica a honra. E é muito interessante porque ele foi tremendamente abençoado. Ele teve uma série de problemas, ele teve uma série de deslizes, mas Deus nunca deixou de dizer para ele: olha, agora você deixou de ser um homem segundo o meu coração. E o primeiro ponto que eu queria analisar da vida de Davi, dentro dessa honra, desse honrar que ele tinha, era a maneira como ele honrava o seu pai e a sua mãe. Você lembra quando o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé para ungir o rei? Pediu-lhe para falar para ele: vai na casa de Jessé e de lá eu tenho um homem segundo o meu coração que irá reinar. Isso está registrado lá em 1 Samuel 16:11. Alguém pode abrir aí, por favor? Davi honra seu pai através da obediência. Mas pensa você, o profeta Samuel, espiritualmente falando, era o homem mais importante que tinha na nação de Israel naquele tempo. Poxa, o profeta ia vir na minha casa, todo mundo já estava sabendo. Eu creio que inclusive Davi estava sabendo. Tá, todos os meus irmãos estão lá, bonitinho, tomando banho, a mesa está pronta. E aonde é que nós estamos, hein? Nós estamos lá no deserto, apacentando ovelha. Mas será que Davi estava lá porque ele queria? Creio eu que o desejo do coração de Davi é estar lá na festa. Poxa, o profeta Samuel vai estar na minha casa. Será que esse homem vai fazer hoje? A Bíblia não diz, mas eu creio que Jessé falou para ele: rapaz, vai cuidar das ovelhas. E ele, como honra o teu pai, estava lá. Então leia aí para nós 1 Samuel 16, no versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o a chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Você viu? Aquele que honra será honrado. Davi honra teu pai, na obediência, fica lá no deserto, cuidando das ovelhas. Deus honra Davi. Não, a festa não começa quando ele não chegar. Esse é o primeiro aspecto da vida de Davi. Ele era um homem que honrava o teu pai, ele era um homem que honrava a tua mãe através da obediência. E é por isso que eu digo para vocês: se a Bíblia ela não for colocada em prática na nossa vida, vivemos uma vida de aparência. Entendeu? Deus é o único que conhece o fundo do nosso coração. Não tem como fugir disso. E o segundo aspecto da vida de Davi, se tratando de honra, ele era um homem que honrava o rei, a autoridade da época. Abre a Bíblia lá em 1 Samuel 24, o versículo 3 ao 6. 1 Samuel 24, do 3 ao 6. Quem encontrou? Quem encontrou pode ler.
mais no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi: esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que ele entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da capa de Saul. Então disse aos seus homens: o Senhor Deus me livrou, o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu Senhor, e ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Amém. Aqui na minha versão diz que ele é. Eu não estenderei a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Saul era um homem ímpio. Saul era um homem que há alguns anos tentava matar Davi. Davi vivia escondido em cavernas. E dessa vez, na mesma caverna que Davi estava com seus homens, entra o rei. E aí vem aquela profecia do diabo, né? Olha aí, rapaz. Eis que Deus te entregou o teu inimigo nas suas mãos. Vai lá e corta o pescoço dele. O diabo falando para um dos homens de Davi, né? Eis que o teu Senhor te entregou o teu inimigo nas suas mãos. Vai lá e acaba com a vida dele. Mas Davi não fazia isso. Não fazia parte da vida dele. O que fazia parte de Davi